Bom dia, mulheres do alto. Bom dia! Estamos juntas para mais um devocional ao vivo. Vamos esperar as mulheres entrarem. Hoje nós estamos com uma participação mega especial. Bom dia, Vilma. Ali, bom dia. Bom dia. O salão belíssima tá aí. Sempre, né, minha querida? Bom dia, Yanda, Thalita. Oi, Thalita, você tá aí? Querida da escola. Amada, faz um trabalho belíssimo. Ana, aí voltou. Deu baixa conexão aqui, mas acho que voltou, gente. Bom dia, Mariana, Cris, Fernanda. Bom dia, gente. Vamos compartilhando a nossa live de hoje, gente. Eu tenho certeza que vai ser assim, ó, muito abençoadora. A gente tem uma convidada especial lá da escola. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Às vezes aparece aqui pra mim que a conexão tá baixa. Só me dá um ok, por favor, tá bom? E vamos esperando as mulheres entrarem. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Alessandra. Ela é diretora da nossa escola. E, gente, o conhecimento que ela tem, assim... Vocês vão ver a grande mulher de Deus que ela é. Não, Chiroma, tamo aqui. Tamo aqui, meu amor. Alexandra, bom dia. Alexandra, onde que você tá mesmo? É Argentina? Não lembro. Não lembro. Então, daí como que vai funcionar a nossa live hoje? Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão compartilhando aí, gente, com as mulheres, tá bom? Eu tenho certeza, desde o momento que passou na minha cabeça, assim, de convidar a Ali, a da Austrália, é verdade. Desde o momento que passou pela minha cabeça, assim, de chamar as mulheres, de chamar a Alessandra para participar aqui com a gente, vinha assim na minha cabeça, sabe? Que muitas mulheres precisavam ouvir tudo que ela tem para compartilhar com a gente, sabe? Né? Então, convida aí, chama. Oi, Milena, bom dia. Coloquem lá nos grupos de vocês. Convidem as mulheres. Tá bom? A gente vai começando aqui. Eu quero agradecer vocês, as orações de vocês pela vida da Rayana, né? Eu tive uns dias muito difíceis com ela, que assim, ela teve uns 3 dias de muita febre, não, ela teve uns 3 dias de muita tosse, que eu falei pra vocês, né? Aí ela pegava e só dormia sentada no meu colo, assim, eu ficava assim reclinada e ela aqui sentada. Daí foi aquele dia, o 3º dia que daí eu não consegui mandar o devocional de manhã. E daí depois vocês me mandaram bastante oração, tudo. E ela tá bem melhor, graças a Deus. Agora, gente, tô meio em observação assim, porque tô percebendo que ela tá com uma resistência pra ir ao banheiro fazer xixi. Eu falo, oh, meu Deus, eu falo aqui pra vocês, né? Que é um problema, a gente vence aquele, vem o outro. Eu tô percebendo que ela tá ali, fica se contorcendo. Ela sempre foi tranquila, vai de boa, tá lá se contorcendo e... Ai, mas não há de ser nada. Hoje nós vamos orar também e vai dar tudo certo, né? Eu já vi que a Ali entrou. Ali, quando você puder, me convida aqui pra gente poder... Quero te apresentar pras mulheres, tá bom? Mari, tudo bom, minha querida? Sério, Grazi? Eita, ontem eu tava assim, a minha semana foi muito intensa, sabe, mulheres? Aí ontem de noite eu falei assim, eu preciso responder o WhatsApp. Aí tinha lá uns 7 dias que eu não tava tudo pra trás. E eu comecei a entrar e ver assim, eu falei, meu Deus, como que os devocionais têm falado com vocês e vocês têm compartilhado. E isso é tão importante pra gente, sabe? Ai, Lara, aquele da paternidade, aquele devocional da paternidade, foi assim, falou com bastante mulheres. E a gente tem orado especificamente nas coisas que vocês têm aberto pra mim. A gente vai colocando aí na presença de Deus mesmo, sabe, gente? Porque é Ele que nos ajuda nessa, não é verdade? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês
é que hoje vai ser mais um dia onde a presença do Espírito Santo de Deus vai ser grande neste lugar, aonde ele vai destravar coisas pra gente, aonde ele vai trazer nova visão, um novo olhar, uma nova esperança, né? E a gente vai poder colocar aqui diante dele aquilo que nós estamos precisando. E certamente ele é um Deus, ele é o nosso Jeová Jirê, né? Ele é o Deus que provê, ele provê o cordeiro, né? Como proveu para Abraão quando ele foi sacrificar Isaac. Ele é o cordeiro que provê uma porta aberta. Ele é o cordeiro que ele é o cordeiro que provê uma porta fechada. Ele é aquele que provê aquilo que nós precisamos, né? E nessa véspera de Páscoa, tão importante a gente lembrar, ele é o nosso verdadeiro cordeiro. E às vezes a gente fala, né, Jeová Jireh, o nosso Deus da provisão. Eu tava pensando, eu tô falando isso porque essa noite inteira eu fui assim, o Espírito Santo foi falando comigo sobre ele ser o Jeová Jireh, né? E o Jeová Jireh da provisão, a nossa mente, a maioria pelo menos da nossa mente, imediatamente liga-se a uma provisão financeira. Ele é sim o Deus da nossa provisão financeira. Mas ele é o Deus da provisão do nosso equilíbrio emocional, ele é o Deus da provisão da nossa decisão certa que a gente precisa tomar, ele é o Deus da provisão do que a gente precisar, de todas as áreas, né? Então, quero começar o nosso devocional e eu vou orar, nós vamos fazer igual a gente fez com a Anne Bloss, lembra? Nós vamos orar, vamos fazer a leitura do nosso devocional, vamos, né, fazer um breve comentário dele, hoje um pouco mais rápido, pra gente ouvir tudo que a Ali tem pra nos acrescentar, tá bom? Aí, Alice, a hora que você puder ir, me convida. É ela que tem que me convidar, né, Anne? Sim, ela vai apertar no botãozinho aqui de baixo, ó. Qual botão? Esse aqui, ó. No mais? Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que eu vou apertar pra senhora ver. Aperta. Ah, tá, no mais. Em Tá Ale. vendo? Tem tipo um videozinho, quer mostrar aí? Não precisa. Em Ale, tem ali embaixo, do lado do comentários, né? Tem ali uma câmerazinha. Vai dar. Com mais. Nós vamos orar. Vai dar. Tem uma câmerazinha com mais, assim. Você clica ali. E daí vai pedir, peça para participar A desse devocional ao Alessandra vivo. enviou uma solicitação. Aí eu tenho que apertar aqui, Rania, nessa solicitação? Você vai apertar e vai permitir. Ver solicitação. Agora vai dar. Aqui, ó. Aceitar. Vai dar, Ali. Foi? Vamos esperar um pouquinho. Às vezes tem um delay. Pera lá. Aí, oi, Ale! Meu Deus, pera lá. Tá. Oxe, que deu. Ih, tô até emocionada, gente. Me adire comigo. Ai, que alegria estar aqui. Que bom. Ansiosa para ouvir esse devocional de hoje. Vamos lá. Que bom que deu certo, né? Então, gente, a Alessandra, ela é diretora da escola, né? É uma baita diretora, gente, vocês não têm noção. Sabe aquela, assim, que eu falo pra ela, né? É sério que eu me emociono quando eu falo de você, Ali, porque eu tenho poucas mulheres de referência na minha vida, bem poucas. Você é uma delas. Oh, meu Deus. Eu me emociono de falar da Ali, gente, porque, assim, você vive o que você... Eu vejo tudo que eu vejo, assim, de uma mulher de Deus, eu vejo você na prática todos os dias naquela escola. Todos os dias. Então, assim, desde do rapaz que fica lá cuidando do estacionamento até aquela que, teoricamente, tem uma função mais, né, assim, de mais importância, vamos pôr assim, não sei. O teu tratar, sabe, o teu olhar, a forma que você olha, assim, pra gente é de pessoa, não é de número, né? Isso foi desde o meu primeiro dia na entrevista que eu fiz com você, quando eu ainda era uma trainee lá na escola. Então, assim, hoje você é uma referência para minha vida. Obrigada pelo cuidado que você tem com as minhas filhas, aquele olhar de mãe que você tem para elas também. E realmente é um privilégio para mim ter você aqui na minha live. Eu aprendo muito com você. Eu sempre falo, Ali, até quando tá com a boca fechada, a gente aprende com ela. Quando ela precisa, né, dar uma chamada de atenção, gente, assim,
Eu nem sei como é que é. Eu falo, Senhor, me ajuda a ter essa destreza que ela tem. E assim, são anos da educação, anos desse processo de muita, né, Ali, muita coisa vivida que nós precisamos ouvir e aprender com você. Muito. Amém, Obrigada pela amém. tua vida, tá bom? Eu que Oi, agradeço. Paty, você tá aqui, que bom. Pode falar, Ali, desculpa. Imagina! Não, quero te ouvir, quero ouvir esse devocional. É uma alegria, eu tenho acompanhado você sábado de manhã e eu fico muito feliz, Lari, porque no silêncio você faz um barulhão. Quietinha, você faz grandes coisas aí e a gente tem hoje um fruto lindo que a gente pode colher e ser abençoada através de você. Eu que Amém, agradeço estar aqui na tua live. amém. Então vamos lá, porque eu sei que Deus tem muito para nós hoje, né? Então eu vou orar para a gente começar, mulheres, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse devocional na tua presença, mais esse momento que o Senhor proporciona para nós. Eu sei que esse vai ser mais um sábado onde a tua presença já começou, já consigo sentir ela aqui. E nós te autorizamos, Espírito Santo de Deus, a vir para fora mesmo. Se manifesta através da minha vida e da Ali, Senhor. Que a gente transborde para essas mulheres aquilo que o Senhor tem hoje para nós. Qual é a diretiva de hoje? O Senhor coloca nas nossas mentes, nos nossos corações. Alinha, Senhor, os nossos olhos, ouvidos, mente ao teu. Nós queremos ser um canal exclusivo teu, Pai, nesta manhã, Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade aqui. Obrigada, obrigada. Fala conosco, porque nós te ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vou fazer a leitura de hoje, mulheres. Hoje é dia 9. Esse devocional, sabe o que eu tenho percebido? Diferente do outro, que eu tô toda borrada já. É que a Joyce, ela traz de uma forma bem prática, assim, para nós, né? Assim, igual a gente tem feito aqui no nosso devocional todos os dias em áudio, de pegar a palavra e trazer para nossa vida prática, porque só saber ela de letra não adianta, gente, não adianta. Nós temos que praticar, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, cada um na sua área de influência. A minha é a escola, a sua casa, a sua lá, você está lá no seu trabalho, eu não sei qual é a tua área, mas nós temos que colocar em prática, não ficar só na nossa mente, tem que cair no coração e vir para a prática. Eu tenho percebido isso nesse devocional. Então vamos lá. O título de hoje é Pare de Esperar e Comece a Experimentar. E estou convencido e certo disso, que aquele que começou a boa obra em vocês continuará até o dia de Jesus Cristo, desenvolvendo e aperfeiçoando-a e levando à plena conclusão em vocês. Filipenses 1,16, né? Aquele que começou a boa obra há de terminar até que Jesus volte, né? Muitas pessoas estão confusas quanto ao que devem fazer com as suas vidas. Elas não sabem qual é a vontade de Deus para elas e estão sem direção. Eu já senti o mesmo, mas descobri o meu destino tentando diversas vezes. Fui trabalhar no berçário da igreja e descobri depressa que não havia sido chamada para trabalhar com crianças. Tentei ser a secretária do meu pastor e depois de um dia fui despedida sem explicações, exceto, isso não está dando certo. Fiquei arrasada a princípio, até que pouco depois fui convidada para iniciar uma reunião semanal às terças-feiras pela manhã na igreja e ensinar a palavra de Deus. Logo descobri onde eu me encaixava. Eu poderia ter passado a vida inteira confusa, mas agradeço a Deus porque fui confiante o bastante para me levantar e descobrir o que era certo para mim. Fiz isso por meio do processo de eliminação e passei por algumas decepções, mas tudo cooperou para o bem no final. Se você não está fazendo nada com a sua vida porque não tem certeza do que fazer, recomendo que você ore e comece a experimentar algumas coisas. Não demorará muito até que você se sinta confortável com alguma coisa. Ela se encaixará perfeitamente para você. Pense nisso assim. Quando você sai para comprar uma roupa nova, provavelmente experimenta diversas roupas até encontrar a que veste bem, a que é confortável e fica bem em você.
Por que não tentar o mesmo para descobrir o seu destino? Uma pessoa confiante não tem medo de cometer erros e, se cometer, ela se recupera e continua avançando. Confie nele. Você não pode dirigir um carro estacionado. É hora de colocar seu carro em movimento. Escolha um desejo que Deus colocou em seu coração e dê o primeiro passo. Experimente, ainda que você não se encaixe perfeitamente. O seu destino se desenrolará à medida que você continuar a colocar a sua confiança em Deus e experimentar algo novo. Meu Deus, mulheres, que mais uma vez ela trazendo para nós aqui uma prática assim, ó, para nossa vida. E realmente como a gente às vezes se vê perdida em tantas áreas da nossa vida. Ou a gente se vê perdida na área profissional, ou a gente se vê perdida na maternidade, ou a gente se vê perdida como filha, ou a gente se vê perdida como esposa. Meu Deus, estou fazendo tudo errado, eu não me acho mais em lugar nenhum, já não sei de onde que eu vim e para onde que eu vou. E hoje ela trouxe aqui para nós na prática, e é realmente isso. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente não experimenta, experimenta. A gente vai comprar um perfume, coloca lá no papelzinho, põe na pele para ver qual que, né, na pele muda o cheiro, qual que tá mais gostoso, qual que não tá. E por que não a gente fazer isso na nossa vida? Porque às vezes a gente tem medo de errar. E qual é o problema de errar? Nós não somos perfeitas. Nós não somos perfeitas, nós não precisamos ser perfeitas em tudo. É lógico que o nosso alvo é errar o menos possível. Mas, meu Deus, falhei como hoje falhei lá na minha sala de aula. Ok, amanhã é um novo dia. Levanta, sacode a poeira e vamos em frente. Meu Deus, falhei aqui em casa, gritei com as minhas filhas, eu não precisava ter gritado, eu não precisava, entendeu? Ok, vamos retomar, não cometer o mesmo erro e ir para frente. Só que o que eu tenho percebido? Que a gente erra, porque nós vamos errar, e a gente paralisa. E a gente, tá, isso aqui que eu errei, eu não vou nem olhar mais, não quero saber. Um medo toma conta da gente e a gente não consegue mais avançar, gente. Nós precisamos avançar. Hoje é o dia que o Senhor vai trazer para nós uma diretiva. Em qual área for da sua vida. No devocional passado foi tão interessante que nos comentários uma mulher comentou que ela estava assim perdida e com medo na educação dos filhos dela. Ela tinha filho adolescente e também tinha um filho pequeno e, né, o filho adolescente estava naquela fase meio rebelde e ela não, assim, meu Deus, Lari, parece que eu estou fazendo tudo errado, eu estou perdida, eu estou com medo na hora que eu falo, na hora que eu calo, aonde eu devo ceder, aonde eu não devo ceder e por aí vai. Ai, Mari, amanhã é teu aniversário, nós vamos orar por você, tá bom, meu amor? Então, antes de eu passar a palavra para a Ali, para ela acrescentar para nós, eu tenho aqui um versículo que o Senhor me trouxe que eu gostaria que nós lêssemos, né? Se você está com a tua Bíblia aí do ladinho, pega a sua Bíblia, por favor, e nós vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio, filha, se der, você escreve para mim, por favor, tá? Não é Gênesis. Gênesis 33, 12. Pega lá, por favor. Gênesis, capítulo 33 e versículo 12. Olha lá, é uma fala de Esaú. O Esaú diz assim, ó. Vamos seguir em frente. Eu seguirei com você. Sabe, gente, a gente precisa seguir em frente na vida. A gente precisa seguir em frente. A gente tem uma tendência natural nossa de estacionar, de, às vezes, ficar na nossa zona de conforto. Às vezes, de ficar... Eu tô lendo aqui uma coisa que tá aqui na Bíblia. Deixa eu terminar minha fala num outro versículo com vocês. Vem um pouquinho mais pra frente na tua Bíblia, em Provérbios. Eu amo esse provérbio, tá? Provérbios 4, 25. Pega lá. Olha por que nós devemos continuar. Provérbios 4, 25 diz assim. Esse aqui que eu quero.
É esse. Abre aí. Esse aqui, até escrevi aqui, ó, a chave, é o nosso provérbio, nossa leitura-chave hoje. Olha lá. Olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixo no que está diante de você. Então hoje, gente, eu quero falar para vocês o seguinte. Se eu não estou conseguindo olhar para frente e andar para frente, eu vou pensar, o que está diante de mim? O que está ali, ó, diante do meu olhar? É Jesus? O alvo é Ele? Eu estou olhando para Ele, não estou olhando para os lados, para a situação, para a confusão que está aqui ao meu redor? Ou hoje eu não estou conseguindo avançar, porque eu não consegui fixar o meu olhar nele. Estou olhando ao redor, estou distraída. A distração é terrível para nós mulheres. E hoje no nosso devocional, eu queria, Ali, que você compartilhasse conosco o que o Senhor tem colocado no seu coração. Você tem total liberdade aqui com a gente. E da tua experiência com a gente. A gente quer aprender com você. A palavra é com você agora. Eu tô aqui a todo ouvidos para aprender. Ai, Lari, que responsabilidade estar aqui na sua live, né? E é muito bom a gente saber que a gente tem onde se apoiar, né? Que é a palavra de Deus. E como muito bem você colocou aí, a gente muitas vezes se distrai, né? E Hebreus vai falar muito sobre isso, acho que é capítulo 11, que diz o cuidado que a gente deve ter com aquele texto que diz há uma nuvem de testemunhas, porém a gente deve deixar de lado todo peso e pecado que nos afasta da corrida, né? Que nos tira a visão. E esse texto eu acho muito interessante porque ele vai falar de peso e pecado. Então são duas coisas diferentes, né? E eu comparo isso com uma corrida. A gente como mulher, muitas vezes numa corrida, a gente põe um tênis inadequado, né? Eu vou rápido sair de casa e vou pegar o primeiro tênis aqui que eu acho. E você começa a correr com ele, começa a apertar o pé, começa a doer e vai te incomodando, né? Esse tênis, ele não te desqualifica da corrida, mas ele é um peso, ele atrapalha, né? Sim. Agora, se eu tomar alguma coisa para me ajudar nessa corrida e fizer um exame, esse é um pecado, vai me tirar da corrida, né? Então, muitas vezes, assim que acontece na nossa vida, a gente não tem pecados, mas a gente tem pesos que a gente vai trazendo ali, que estão inadequados e que vão distraindo e atrasando a nossa chegada, né? E você me pediu para falar um pouquinho aqui, né, sobre a questão da educação de filhos, e eu vejo que hoje é algo assim muito delicado, os dias que a gente vive, né, porque as leis se levantam para vir para dentro da nossa casa, determinando como se deve educar um filho. Aí você tem na própria família, muitas vezes, divergências de como se educar uma criança. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. E isso tá tudo bem, desde que a criança não ache essa incoerência, né? Porque se a criança achar a brecha da incoerência entre o casal, se perdeu, né? E a gente tem muitas vezes a escola, que tem uma visão, a família tem outra visão. Então, a todo tempo, a gente tem vários fatores aí que vão ser determinantes para o sucesso ou para o insucesso. E eu tenho, né, muito claro na minha vida a questão de versículos assim clássicos de educação, né? Que a gente tem aí Deuteronômio 6, capítulo 7, né? Que vai falar sobre estas palavras que te ordeno. Vamos abrir lá? Vamos lá. sim. Tô abrindo aqui, vamos lá, mulheres. Deuteronômio 6, 7. Escreve aí, filha, para nós. Olha lá. Estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E tu as ensinarás com persistência aos teus filhos.
Converse com ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, esse texto, ele começa dizendo para nós: estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. A gente só vai conseguir ensinar aquilo que está primeiro em nós, né? Então, muitas vezes a gente quer que a criança viva algo que não está no coração dos pais, né? É aquela coisa, atenda o telefone, diga que eu não estou. Mas depois eu digo para ele, não minta, né? Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado e a Bíblia vai ser clara. Porque você vai ensinar todo o tempo. Não é quando você está na igreja, não é quando você está em casa, não é quando você está no mercado, é o tempo todo, Lari, né? A educação, ela é constante e por isso que ela precisa estar primeiro dentro dos pais, os princípios e os valores. E uma coisa muito importante que a gente precisa, assim como pais, ter claro, que os nossos filhos precisam saber: quais os valores da nossa casa que nós não negociamos. Boa, valores inegociáveis. Exatamente, né? Quais os valores que aqui dentro, filho, isso nós não abrimos mão. Então, nós não abrimos mão da verdade, por exemplo, né? É um valor da nossa casa, nós não vamos abrir mão. Nós não abrimos mão do perdão. O perdão é algo muito Olha aí, gente, sério. vai escrevendo aí, por favor. Eu vou escrevendo aqui também, ó. Verdade, perdão, pode continuar. Perdão, né? Sim. E são valores que a gente vai tendo muito claro, né? E a gente senta em família mesmo e define com a criança. Esse valor, filho, nós não vamos negociar. A honestidade, né? Eu comi a bolacha dentro do mercado e eu vou deixar aqui na prateleira, porque o que é um pacotinho vazio para o Carrefour? É verdade. E a gente, às vezes, pode fazer vista grossa. Eu tomei um Yakult aqui, né? E vou deixar aqui dentro do carrinho. Na verdade, não é sobre o Carrefour. É sobre os valores da nossa casa, né? Então, tudo isso vai trazendo uma grande diferença para que a criança tenha a clareza daquilo que a família pensa. Né? Daquilo que a família pensa. Alguns dias atrás, Lari, uma mãe conversou comigo. Ali, o meu filho acha que eu quero controlar ele. Porque eu ligo e pergunto, onde você está? O que você está fazendo? Me diga que horas você vai sair da igreja, que horas você chegou na igreja. E os adolescentes ficam pirados com isso. Né? Tá querendo aqui trazer para mim controle. Mas, na verdade, se esse for um valor da família, cheguei em casa, eu aviso meu filho. Cheguei, tô indo viajar, cheguei no aeroporto, gente, tô aqui no aeroporto, desci, cheguei onde eu tinha que chegar, né? Ah, eu saí tarde do trabalho, eu vou atrasar um pouquinho, eu vou... A criança vai vendo que é um valor da família localizar onde estão. Né? Mas E às vezes, Ali, é isso que você falou. A gente quer cobrar dos filhos e a gente não faz. E as crianças estão cada dia mais espertas, gente. É só a gente pensar no nascimento. Antes, eu nasci com o olho fechado, né? Demorava para abrir o olhinho. Hoje as crianças já saem da nossa barriga com o olho aberto, abertinho. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir, né? Ai, meu filho não percebeu isso. Mas percebeu. E ali na frente, ele lança aquilo no nosso rosto. Exatamente. E a gente faz o quê? Né? Exatamente. E eu vejo aqui muitas vezes, até pela minha mãe, Lari. A minha mãe vai sair, ela deixa um bilhete. Ó, gente, fui em tal lugar, volto tal hora, fui na minha irmã, fui... Então, quando é um valor da família... Né? O adolescente, a criança vai entendendo, não, é o funcionamento da nossa casa. E hoje, Lari, na verdade, né, o educar, ele dá trabalho. A gente precisa ter isso muito claro, né? Que educar é uma cultura, é aquilo que a gente vai cultivando na criança.
né? É dia a dia, a gente vai cultivando e educar, vem de cultura. E tudo isso, essa cultura, né, ela passa, muitas vezes a gente precisa avaliar aí o que a gente quer, né? Porque hoje a gente tem uma cultura de que pai tem que fazer filho feliz, né? Isso Não, é eu verdade. preciso fazer meu filho feliz. Mas se a gente for ver, toda pessoa de sucesso teve um pai chato, teve uma mãe chata, né? Eu falo aqui em casa, Ali, não tem problema eu ser chata. Não tem problema, eu sou chata mesmo. É isso. Exatamente. Então, era uma mãe que pegava no pé, que dizia: não largue o creme dental aí, não deixe a cama bagunçada, você vai arrumar seu quarto, né? Não fale isso, não se comporte assim. Porque muitas vezes esse não, né? Esse não, ele é proteção. Essa chatice nossa, esse não, quando eu digo você não vai bater, eu tô dizendo eu tô dizendo um sim, que eu tô dizendo você vai dar gente. Quando eu Isso. digo para você, não, você não vai fazer escândalo no mercado. Eu também estou dizendo sim para essa criança. Sim, você vai ter a empatia das pessoas. Você vai ter o amor das pessoas. Então, por trás de toda mãe que diz um não, na verdade, ela está dizendo um sim para outras coisas. E a gente, às vezes, se culpa. Eu sou a chata, eu estou dizendo não. Mas o educar, Lari, ele dá trabalho, né? E isso, se eu não escolher agora, eu vou ter que escolher em algum momento da minha vida fazê-lo. Eu vou ter que escolher. E depois que se tornou um hábito para a criança fazer aquilo, aí é difícil, porque todo vício é uma tragédia. Né? Então a criança já se habituou. Um exemplo, eu vou na casa da avó final de semana, né? E eu Uhum. reviro, e eu bagunço, e eu pego os brinquedos, e deu lá 4 horas da tarde, tomo café, levanto e vou embora. E a avó que fica ali não Um sabe por onde reboliço. começa. Né? Então, isso, na verdade, é um valor que eu estou dizendo para o meu filho, né? Que ele não precisa ter responsabilidades, que ele não precisa dar contas, que eu estou ali para fazer ele feliz. Mas Uhum. filho feliz nem sempre é gente, vai dar gente, sabe, Meu Lara? Eu tenho Deus do visto céu. isso, é muito sério. É muito sério o que a gente vive hoje. Uhum. Então, a gente precisa ter muito claro as regras do jogo, sempre pautado na palavra de Deus, né? E nos valores da casa. Quais são os valores da nossa casa? A rotina da nossa casa. A E uma rotina é coisa, muito importante, né, Ali? exatamente. Você deve experimentar isso aí Sim. senão não dá conta, né, Senão não Lari? dá, gente. É isso mesmo. Senão a gente fica louca, a gente fica uma histérica dentro de casa. Olha aqui, Ali, só interrompendo, a gente vai juntas, né? Sim, Eu vai pedi falando pra. aí. Você falou dos valores da casa e eu falei pra Rania, pega ali na geladeira, né? Que eu tô aqui embaixo, ó, tá até aqui com o imã da geladeira, tava ali na nossa geladeira. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá pra ler. Regras da família. 1. Jesus está sempre presente. 2. Faça o outro feliz. 3. Deixa eu virar para cá que eu não tô nem conseguindo ler. Diga sempre a verdade. Aqui em casa eu tenho assim com as crianças o seguinte: a verdade, por pior que ela seja, eu e o Rafa, a gente não vai dar uma consequência só pela coragem das filhas em falar a verdade. Agora, a mentira é intolerável, intolerável. São 9. Daí, olha só, 4, tenha boas maneiras. 5, escolha o certo a fazer. 6, fale com amor. 7, perdoe a todo instante. 8, sempre faça o melhor que puder. 9, proteja o outro. E 10, seja grato. Olha lá que legal, eu nem sabia. E aqui, ó, depois eu printo, tá, mulheres, para quem quiser. Aqui, ó, um papelzinho simples, cortei, coloquei aqui, ó, fica bem ali onde a gente toda hora tá lá na geladeira.
Então, toda hora a gente lê, minhas filhas leem. Às vezes eu tô lá falhando, meu Deus do céu, não falei com amor hoje. Preciso. A gente faz uma autoanálise, né? Tem que estar ali fixo pra gente ver. Exatamente. E até alguém perguntou ali, né? Como fazer essa rotina, né? Essa rotina, por que a rotina para dentro da educação dos filhos é importante? Porque ela traz segurança. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o próximo passo, né? A rotina, ela traz para nós um ambiente seguro. E uma criança que não tem rotina, é até difícil você ter exigências com ela. Então, isso precisa ser um acordo. A criança precisa saber a hora que ela vai levantar, o que acontece posteriormente. O adolescente, a mesma coisa, né? Ela precisa saber a hora que ela vai estudar, ela precisa saber a hora que ela vai dormir, ela precisa saber se ela toma banho antes do jantar, depois do jantar, porque isso vai trazendo uma organização e uma fluidez para dentro da casa. Onde há desordem, há confusão e há gritaria. Você vai precisar gritar, você vai precisar se impor. Por quê? Né? É a mesma coisa. Eu vou chegar lá, deu a hora do banho, eu vou desligar a TV. Começa a briga, começa o choro, eu não queria sair do jogo, eu não queria sair daqui. Não, primeiro você prepara. Olha, você vai jogar 20 minutos. E a gente sabe que a última noção que a criança adquire é a noção temporal. Então, para ter noção de tempo, né, a gente precisa ir dando. Ó, já foi 20, agora foi 15, falta 5, daqui 5 minutos a gente vai desligar. E até o adolescente, quando está ali na tela, no jogo, se perde, né? Então a gente precisa ir dizendo, ó, combinou, deu, encerrou, vamos para o banho. Então, essa forma de conduzir, né? E essa rotina hoje, ela vai trazendo também tempo aos pais. Hoje os filhos vão ficando acordados e a família não tem mais tempo, o casal não tem, Lari. É verdade, gente. Sabe? E daí não tem tempo para estar junto ali, para orar, para conversar. Então, os filhos precisam ter essa segurança dos pais, do que acontece desde o início do dia. Isso pode ser conversado, isso pode ser escrito para os menores, né? Mas a criança precisa saber. E aí, por muitas vezes não ter-se essa segurança, né? A gente põe eles aí no eletrônico. Aí hoje a gente tem crianças distraídas, agressivas, desfocadas, buscando prazer a qualquer custo, né? Viciando elas, né? E eu quero deixar isso muito claro. Pais, o nosso cérebro, a gente tem receptores muito intensos com relação ao prazer. E a gente acaba dando para eles aí o eletrônico, para a gente não precisar gritar, para a gente não precisar ter rotina, para a gente não precisar se impor, para a gente poder fazer o que a gente quer no mercado, para a família ter silêncio no restaurante, né? Dar lá o eletrônico, sem saber que a gente está dando um vício do prazer que vai dar problema. Vai dar problema, porque quebra de vício traz sofrimento. Traz dor, né? Traz dor. E a vida, muitas vezes, a gente não está falando aqui que não tenha que ter dor, né? Alguns dias atrás, até uma mãe me perguntou, Alessandra, eu levo ou não meu filho a um velório? Eu levo ou não meu filho para ver o avô que está no hospital e tem aí uma possibilidade, né, de não viver? Como que você vê isso? Né? E até pergunto aqui na live mesmo, Lari, né? Como que as mães veem isso? Né? Você leva em um enterro, você leva para ver o avô, alguém da família que está mal. E eu nunca vou esquecer, o meu avô era muito apegado aos meus filhos. Né? Eu fui criada praticamente ali junto com meus avós, e ele amava de paixão, ele tinha muitos netos, mas ele tinha um carinho muito especial pelo Mateus e pela Gabriela. Sim, são os filhos da Arne, tá? Aí, são meus filhos. E o que aconteceu? Ele teve câncer e ele ficou, né, no hospital. E ele ficou aqui no Erasto Getter, que é um
hospital pesadíssimo, Uhum. pesadíssimo. E a Gabriela tinha em torno aí de 8 anos. E ele, os médicos chamaram, avisaram que ele estava muito mal. E eu peguei e falei, olha, que ele não passaria daqueles dias. Uhum. E eu conversei com ela. Eu falei, filha, eu preciso que você veja o vô, eu preciso que você abrace ele, eu preciso que você encerre esse ciclo com ele. E eu não esqueço que ela falou, mãe, mas eu não gosto de hospital, eu não gosto de entrar em hospital. E eu também sei que ali no Erasto é pesado, né? Então, o que eu fiz, Lara? Eu fiz um combinado com ela. Eu falei, você vai entrar no colo do pai, nós vamos cobrir você, você vai deitar ali no colo do pai, nós vamos Sim. cobrir tua cabeça, você não precisa olhar o hospital, Uhum. mas você precisa ver o vô. E fizemos isso. E ela foi com muito medo, o Marcos disse que sentiu o coração dela batendo ali. Tadinha. E a gente passou e ela entrou no quarto, viu meu avô. Eu nunca vou esquecer, o meu avô beijava ela e falava, minha gostosa, meu gostoso. E beijava, beijava. Vocês não sabem a alegria de vocês estarem aqui com o vô. E aí, o que aconteceu? Ali, alguns dias ele faleceu. E até hoje, eles me agradecem. Até Olha hoje, só. sabe? Mari, Porque, Lari? Ale, e olha ali o comentário da Márcia. O outro lado, né? Eu não levei o meu filho, que hoje tem 28 anos, em cemitério e ele tem dificuldade com perdas pessoais até hoje. Veja só. Olha só, gente. São coisas, Lari, muito sérias. Sabe por quê? Porque a vida, ela é feita de fazer as pazes com a dor. Muitas vezes a gente vai ter que fazer as pazes com a dor, com a frustração, com a espera, né? E ir ao enterro fazer pazes com a dor muitas vezes. E a gente vê isso muitas vezes dos pais que educam com um aspecto de realidades que não são realidades. A vida não é só feita de coisas boas, infelizmente. E aí, como que esse adolescente, essa criança vai ter músculo emocional para lidar com as coisas, para lidar com as dificuldades, né? E é por isso que a Bíblia vai falar para a gente, ensina os propósitos que você tem para essa criança. Muitas versões vão dizer, ensina dentro do propósito que você tem para essa criança. O propósito está no pai, não está na criança. Né? O propósito é que ele seja agarrido, músculo espiritual. Então eu vou aproximar de Jesus. O propósito é que ele seja agarrido emocionalmente. Então vou ensiná-lo a lidar com a dor. O propósito é que ele seja uma criança que saiba lidar com o não, mas que na verdade eu estou dizendo sim para outras coisas. Então eu vou dizer não, né? Eu vou cultivar aquilo que eu quero, de fato, que os meus filhos sejam, muito mais que tenham. Sim. Né, Lari? E aí vale a gente pensar em Provérbios 25, né, que vai dizer para nós olhar o que é estultícia e olhar o que é criancice. Porque muitas vezes a gente grita com o que é criancice e não corrige o que é estultícia. Ai, que demais, Ali. Tô anotando tudo aqui. Porque, Lari, a gente muitas vezes se pega corrigindo, né, estultícia. E um exemplo muito clássico disso é quando uma criança vira um copo de bebida na mesa. Puxa. Se arrumou aquela mesa toda com cuidado, né? E a criança bateu no copo. E a gritaria vem, e a gente perde ali a graça e levanta, tem que pegar o pano para secar tudo, e a gente briga com a criança, mas na verdade é só criancice, porque o motor dela ainda não está hábil para aquilo. Sim. O que é diferente da estultícia, quando ela empurra e joga o prato, quando ela empurra e joga a caneca, né? Isso é estultícia, que a Bíblia vai dizer assim, ensina,
corrige aquilo que é tolice, aquilo que é a rebeldia do coração, né? É de fato intencional, eu estou fazendo porque eu quero aborrecer, porque eu quero errar. Isso tem que ser corrigido, isso tem que ser realinhado. E até eu não esqueço, há muitos anos atrás, uma mãe, né, eu conversando com ela sobre isso, e ela falou, Alessandra, eu tenho muita dificuldade com aquilo que é criancice. Certo. E a criancice me tira muito do sério. E eu ainda falei para ela, pois é. Quando que uma criança tem problema, falta habilidade? Quando ela é pequena, motora, ela vai passar, ela esbarra, ela derruba, ela leva, ela... A mesma coisa quando se é idoso. Né? O idoso também já não tem aquela habilidade. E eu ainda falei para ela, um dia você ficará idosa e o seu filho estará adulto. E quando você derrubar as coisas? Meu Deus. Né? E quando a gente ficar velhinho, nosso filho lá no auge da vida, e a gente derrubou. Então, tudo isso são valores que a gente vai ensinando, né? Que a gente vai atribuindo e que a gente tem que ter muito cuidado aí. Porque nós não fomos feitas para fazer filho feliz, não, isso a gente não vai ver na Bíblia, a gente não vai ver, a gente foi fomos criadas para formar filhos que serão homens de Deus. Né? Fazer filhos felizes vai andar muito na contramão de fazer homem de Deus. Né? Porque vai lidar com a dor, vai lidar com o não, vai lidar com a frustração, mas a gente precisa pensar, eu estou forjando musculatura. E eu estou me importando, né? Esse adolescente, esse filho vai ver, meu pai se importa comigo. E importar é colocar dentro do coração aquele filho. Então, que a gente possa aí, de fato, né, implementando isso com a ajuda de Deus, né, Lari? Eu fui falando aqui... Sabe o que eu vejo, assim, em sala de aula também, né? A gente consegue captar muita coisa, assim, que eles trazem de casa, né? Que o que hoje está uma realidade muito grande nas famílias é assim, os pais trabalham em período integral, né? Isso é uma realidade. Então, os filhos ficam na escola ou fazendo alguma atividade, enfim. E os pais, na ânsia de querer recuperar esse tempo, dão muitos bens materiais, muitos. O que o filho quer, eu quero o último videogame, eu quero o último jogo, o último não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vai dando. E daí, por exemplo, a gente tem lá na escola, né, na sexta-feira, o altos e baixos. E é impressionante como que o ponto alto dos alunos, da maioria, gente, são crianças o quê? De 8 anos que eu tô esse ano, né? Eles colocam ponto alto. Hoje vamos comer pizza juntos. Hoje, meu pai e minha mãe estão em casa. E não é o brinquedo que ganhou. Não é o bem material, né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado e os pais se culpam tanto. E hoje, meu Deus, eu tô fora de casa, eu já não fico, e vem aquela culpa, eu tenho que fazer tudo que o meu filho quer. Não, a minha opinião é essa. O limite continua. Os acordos da família continuam, independentemente se você está trabalhando período integral ou não, se você vê teu filho só de noite, deixa de manhã na escola, pega no fim da tarde, porque o seu filho, ele quer um tempo de qualidade, que seja 10 minutos, 15 minutos, né? É lógico que a gente quer mais tempo, mas ele quer isso, ele quer uma mesa posta na casa. Hoje não tem mais mesa posta, gente. Você colocar a mesa e sentar ao redor. Ontem, por exemplo, aconteceu aqui em casa uma coisa muito engraçada, né? O Rafa não estava aqui ontem à noite. E daí eu falei para as meninas, né? Vamos pegar uma pizza e vamos fazer a noite das meninas. E daí elas assim, nossa, mas não vai ser na mesa? Nós vamos comer na cama. Eu falei, vai ser lá na cama, assistindo televisão. Tudo assim, né? E para elas assim, meu Deus, não, vamos na mesa. Porque a gente gosta de sentar à mesa. O nosso tempo de qualidade é se a gente chega da escola, estamos o dia inteiro na escola. A gente chega, toma um café, gente. Café com pão com manteiga. E a gente fica ali e fala e vem. Aquilo dura ali, ó, um tempo.
Hoje não. Um almoça na cozinha, o outro na sala, vendo a televisão. Sabe? Dá trabalho pôr a mesa? Dá. Você tem que pôr lá o soplar, a toalha, põe um pratinho, o garfinho. Pode acontecer da tua filha derrubar lá o chazinho, não tem problema, gente. Mas aquilo ali é um tempo de qualidade. Hoje não tem mais isso, né, Anne? A preocupação e já estou tanto tempo fora, eu não posso ferir o meu filho, eu faço tudo o que ele quer. E no fundo a gente está atrapalhando, né? Exatamente. Hilária, assim, ó, se você perguntar para tuas filhas, filhas, o que vocês ganharam no Natal de 3 anos atrás, de presente? Elas não vão lembrar. De 4 anos atrás. Filha, qual que foi o presente de Natal que a mãe deu em 1999? Não vai Né? lembrar. Não vai lembrar. Mas se você perguntar, filha, você lembra dos nossos natais? Você lembra da mesa que a gente montou? Você lembra do cheiro do empadão da avó? Você lembra do cheiro da carne de panela da tia? Você lembra da árvore de Natal, né? Isso ela vai lembrar. O presente, ela não vai lembrar. Mas o contexto familiar, como era, como acontecia o amigo secreto, o presente do amigo secreto, ela também não vai lembrar. Mas as risadas, a alegria, a família, né? E até as coisas ruins que acontecem em natais, muitas vezes, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com esses momentos, porque eles não podem ser estragados, às vezes, por pequenas coisas, né? Isso é eterno, Lari. Então, os pais precisam construir altares dentro de casa de convivência, né? De relação, de hoje vamos assistir um filme. Filho, qual filme você quer? Hoje eu vou escolher o filme que eu quero. Filha, qual pizza você quer? Aí na outra semana, hoje eu escolho a pizza. Isso é família, sabe, Lari? Isso é o que Deus tem para nós, né? Isso é o que Deus tem para nós. Sabe que a Julie tá aí, né? Oi, Julie. E ela colocou ali no comentário, passou ali para cima, que ela, quando, se eu não me engano, foi o pai dela que faleceu, e ela não deixavam ela sentir essa dor da morte, a dor do luto, né? E ela falou que conviveu com isso há muitos anos. E que, assim, depois de adulta, depois de mãe, depois teve que aprender a lidar com isso e vencer isso com muito mais dificuldade, né? Então, assim, às vezes a gente quer proteger e não tá protegendo. Só que tá, Lari, como que eu faço, né, para saber essa linha, até onde eu tô protegendo, até onde eu tenho que meu filho tem que entender que, né, ele precisa passar por isso. Aí, gente, eu vou falar para vocês o que eu faço e depois a Ali também pode falar o que ela faz, né? Eu peço muito ao Espírito Santo, mas muito mesmo, porque a gente vai ter dúvida. A gente vai ter, meu Deus, passei do ponto, não passei, o que acontece? Tem horas que nós não vamos entender nosso filho, um posicionamento dele, sabe? Não vamos, gente. E a gente vai precisar do Espírito Santo, porque se a gente for de nós mesmas, nós vamos falhar. Entendeu? Então, e assim, Lari, hoje eu não consegui entender o que o Espírito Santo quer me ministrar, me dizer sobre isso. Não desista, insista, a palavra de Deus fala o que para nós? Que se nós não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, se nós mantemos o nosso foco no Senhor, sempre terá uma voz aqui atrás de nós dizendo qual é o caminho que nós temos que seguir. E nós temos que... isso é um relacionamento. Igual a gente tem com pai, com mãe, com amigo. É um relacionamento. Se hoje eu não estou ouvindo, ok. Espírito Santo, ainda não estou conseguindo ouvir. Me ajuda. Vamos, insista, mulher, insista. A forma que ele fala, a gente já falou sobre isso, né? Que ele tem várias formas de falar comigo. Ele traz uma coisa na minha mente. Sabe? Meu pensamento não está pensando naquilo, de repente, pum! Vem aquilo, vem uma palavra, vem uma imagem. Antes eu achava que era da minha cabeça. Hoje eu sei que é dele. E a gente vai testando, né? Às vezes com medo mesmo. Aqui na live vocês sabem disso. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, mulheres, parece que não tem nada a ver. Mas eu vou falar isso e pronto. Igual na live de sábado passado,
No finalzinho, o Espírito Santo falou sobre casamento, casamento, e eu lancei a palavra, a mulher falou, ah, é para mim. Então, às vezes se confunde, mulheres, com a nossa mente, sabe? Mas vai arriscando, vai tentando, e você vai ver, vai entendendo qual é a forma que o Espírito Santo fala com você. Ele é o nosso maior ajudador. Ele, né, é o nosso paracletos, que é aquele que está ali, ó, do nosso lado, incentivando aquele treinador, aquele personal na academia, né? Vai lá, você consegue. Mais uma série, mais um pouco. Ele está o tempo todo do nosso lado. Então a gente tem que crer que isso que está na palavra nós precisamos viver. Ele vai nos direcionar. E se a gente errar, igual o devocional de hoje é sobre, né? Tudo bem, erramos. Sacode a poeira, mulher. Levanta e vamos em frente. Porque nós vamos falhar, né, Ali? A gente falha. Eu Sim. falho como mãe, gente. Falho em todas as áreas. Não é? É isso mesmo, Lari. E até eu tô lembrando aqui, né, um texto, acho que é de João, que diz: o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que tenho vos dito. Então, duas palavras: ensinará, ele vai ensinar muitas coisas, porque os nossos filhos são únicos. Então, precisa de um algo específico. Por isso que ele ensina, como você falou, especificamente. E vos fará lembrar. Isso quer dizer que é algo que eu conheço, que eu li, que tá no meu coração, que eu já conheço, que é a palavra. Então, essas duas coisas o Espírito Santo faz conosco. Tem momentos que ele vai te fazer lembrar a Bíblia. Ó, pá, Isso. tá vendo o pai e a filha brigando. Opa, eu converto o coração do pai ao filho. Aí, imediatamente, converter coração. Deus converte o coração do meu marido à minha filha, da minha filha ao meu marido. E converter é ir aproximando. E eu intencionalmente vou começar a criar situações para que ele se aproxime, né? Outras ele vai me ensinar. Que é Olha algo ali o que a para Paty mim. colocou ali, ó. Que de madrugada o Espírito Santo acordou ela para ir ver o celular da filha. Ele faz isso, gente. Só que daí a gente tá ali, às vezes, lá no sono e fala, depois eu vejo. Não, vai ver. Faz. Né, Ali, eu vejo aqui uma coisa na minha cabeça que eu queria a tua direção. Seguinte. Oh, Sobre meu Deus. correção de filho. Correção de filho. Existe uma idade, até tal idade eu corrijo com a vara. Hoje, né, tem gente que fala, meu Deus, não se usa mais vara, não existe a correção física mais. Eu só converso. A partir de tal idade não adianta mais corrigir com a vara. O que é na tua experiência, Ali? Você poderia nos ajudar nesse sentido da correção com o filho? Aí depois eu fico muito mal, eu corrijo meu filho, meu Deus, eu fico acabada, eu fico... O que eu faço? Olha só, o que a gente precisa pensar? Toda atitude de correção eu faria calma, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter aqui dentro, porque é por amor a ele. Então, às vezes a gente bate, a gente corrige porque está incomodando a gente. Porque a gente está irritada, a gente está impaciente, a gente está com o grau de tolerância zero, né? Então, toda a correção, ela caminha não segundo o humor dos pais, mas segundo o princípio que eu quero para aquela criança. Então, se for uma educação pautada no humor dos pais, vai dar correção errada. Sim. Segundo ponto, tanque do amor está abastecido? Tanque do amor com baixa gasolina, né? Sim. Vai trazer rebeldia. Entendi. Por quê? Porque o tanque abastecido, eu não vou trazer revolta no coração dessa criança, porque tem amor ali. Então, os dois princípios para começar uma correção precisa ser esse. É o bom para a criança e não para mim, e o tanque de amor está abastecido. Ok, dei essa olhada geral, aí eu começo, né? Então, essa atitude é errada, não sou eu que estou irritada. Então, eu vou orientar. Eu vou conversar. Primeira coisa, eu vou estabelecer que isso é errado.
Fez de novo, eu vou realinhar e dar consequências. E a gente sempre começa com consequências, né, lógicas. Derrubou, vai limpar, né? Tá. Estragou, vai repor. Perdeu, vai tirar da mesada e comprar outro. Jogou fora e caiu e quebrou, vai pagar. Quebrou a janela da vizinha porque bateu a bola. Não é a vizinha que se vira, é o meu filho que fez. Eu vou lá, vai pagar. Porque é um valor, gente, que a gente precisa pensar que é para eles, né? Então, aí consequência. E reincidiu. Aí é a rebeldia, Lari. Isso que a gente precisa ter muito claro. E a rebeldia, gente, ela é destruidora no coração de uma criança. E aí eu pergunto para os pais, para as mães que estão aqui com a gente, Deus não trabalha na gente com a dor? A dor é pedagógica. A dor, ela é poderosa para realinhar a criança no caminho, né? E a Bíblia vai nos dizer que isso não pode ser feito com ira. Então tem pai que promete, você chegando em casa, você vai ver de mim, eu vou pegar a vara, você vai apanhar. Quando chega em casa, a raiva já passou e não consegue mais. Perdeu a mão, porque ele vai ver meu pai, e todo filho teimoso é filho de pai que diz sim ou não e vira não, ou não vira sim. Então, a gente daí não consegue mais agir, porque a gente prometeu na raiva, a gente não fez porque a gente entendia que era o melhor, né? Então, passou a raiva, a promessa era uma varada, e a Bíblia vai dizer, você não pode fazer para machucar. Ela diz isso, não é para machucar, mas é para que teu filho entenda. E muitas vezes aquilo precisa ser fisicamente sim. A Bíblia vai falar sobre a vara. É que nem muitas vezes a gente vê lá, a Bíblia diz sobre bater palmas. É pegar galhos e bater as palmas da palmeira. Gente, bater palma é isso aqui. Quando a Bíblia diz vara, é vara mesmo. Exato. Né? Eu estava vendo uma linha lá, não, eu tenho que ver se quando dizia vara, será vara mesmo, né? Porque a gente não quer encarar a vara. Mas, gente, pais, né, mães que estão aqui, queridas, a gente precisa pensar que não é para matar, não é para marcar, mas é para realinhar. Alinhar de volta. E eu não vou fazer isso com raiva, eu não vou fazer isso com mágoa no coração. Eu vou dizer assim, filho, Deus também me corrige e dói. E eu tô fazendo isso porque eu amo você. E isso é errado e eu não vou aceitar. Sabe, Lari? E eu penso que na adolescência daí a gente vai colher. Por isso que a gente aperta quando é pequenininho, para não precisar mais a vara quando é grande. Né, quando é adolescente, e daí chega lá na adolescência, não corrigiu, aí vai pegar a vara lá com 13, 14 anos, gente? Não vai dar mais, né, Ali? Não vai dar mais, porque daí, gente, hoje em dia, a gente tem adolescentes que eles sabem do que é certo e o que é errado. Por isso que aperta quando é pequeno, e daí, quando é adolescente, chega perto, traz o coração para perto. Vai ter que tirar as coisas, mas aí é coração. Tá bom, isso que eu queria saber. Então, o adolescente não apertei quando era criança, meu filho, perdi a mão e tá um adolescente complicado. Aí a gente vai no coração, né? É isso? Então, dentro da questão da adolescência, né, a gente tem muitas linhas. E a maioria delas, Lari, dizem que você não deve mais bater fisicamente, né? Mas eu quero dizer aqui, gente, que eu hoje perderia meus filhos, porque ainda levaram umas varadas. A Gabriela foi uma santa, né? Mas o Matheus não era fácil. E até 12 anos eu não pegava a vara mesmo, sabe, Lari? Pegava mesmo, sem pena nem dó. Mas eu entendo que hoje a gente tem tantos recursos, né? E que a gente precisa ser firme. E que a criança, o adolescente, por isso que quando é pequeno a gente senta à mesa,
a gente ouve. Porque daí tem pai que quer chegar perto na adolescência. E daí quem não quer falar mais é o adolescente. É verdade, meu Deus. Então, por isso que a gente ouve quando eles são pequenos. Vem cá, quero te ouvir. A gente vai ter que achar paciência de onde não tem, calma de onde não tem, né? Por quê? Porque daí lá na adolescência o meu filho não me fala, o meu filho não quer conversar. Claro, não foi cultivado isso ao longo da criação, né? Então, a gente precisa ter aí esse olhar, né, do adolescente, de chegar para perto, de colar, de falar, filho, vamos lá, vamos tomar um sorvete, eu quero conversar com você, eu quero trazer você para perto. E sabe, Lari, hoje a gente precisa tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Entendi. É Vamos ver. coração. Coração. Eu acho que agora, Ali, a gente poderia deixar um pouquinho aberto para elas as dúvidas que elas forem tendo, né? Assim, Lari, tô passando por isso, Ali, na minha casa tá assim, o que eu posso fazer? Então, agora, mulheres, a gente vai dar mais uma atenção aqui pro chat. Coloque aqui as suas dúvidas, o que a gente puder, né, colaborar, a gente está aqui para ajudar mesmo. Eu vi ali que a Paty colocou também, eu também já fiz isso na minha casa, eu vou corrigir meu filho com a vara, vou até onde? Eu dava conforme a idade, né? Então, assim, tá com 3 aninhos, eu dava 3 varadas, pá, pá, mais firme, né? Não era assim, porque eu também eu tive irmã que dava vara, o filho falava assim, nossa, nem doeu. Porque eles são terríveis, eles são assim, né? Eles testam o nosso limite constantemente. E então, assim, eu também compartilho dessa sua opinião, Ali, de que a melhor estratégia quando é criança. Mas se o seu filho está adolescente, não tá perdido, gente. Não tá perdido. Talvez você tenha um pouco mais de trabalho, mas vamos lá. Vamos junto, Jesus está aqui, o Espírito Santo é o mesmo, junto, vai nos ajudando, nos auxiliando e você ganha o coração do teu filho novamente, né? Exatamente, exatamente. Entendendo até que a adolescência eles têm mais essa rebeldia, né, Lari? Porque eles estão se separando enquanto pessoa dos seus pais. É verdade. Olha ali a Dani, ó. Meu filho está com 7 anos, está com uma fase de muita teimosia, sempre tem algo a se defender, tem sempre um porquê. Ele é muito carinhoso e bondoso, mas tem um temperamento forte. Essa linha hoje dos adolescentes, o que acontece, Lari? A gente deu muita voz. E isso também é perigoso, sabe? Porque a gente vem de uma linha aí, a criança protagonista, o adolescente que fala, né? O adolescente que escolhe, e isso faz parte da autonomia, a gente sabe que tem que ser desenvolvido isso na criança, mas a gente sabe que se deu muita voz e se andou pouco ao lado, né? Não, porque adolescente presta conta. Adolescente não tem porta fechada de quarto. Adolescente não tem jogo no computador que o pai e a mãe não conheçam. Adolescente tem que ter os amigos dentro de casa. Quem são seus amigos? Eu preciso conhecer. Né? Às vezes a gente não quer bagunça na casa, não traz para dentro e acha que deixa no portão de outras famílias e os nossos filhos estão seguros. Não, eu preciso conhecer os amigos dos meus filhos. Eu preciso conhecer a conversa deles lá no chat. O que eles estão falando, né? Hoje eles têm senha de celular que os pais não sabem. Assim. Exatamente. E eles estão reproduzindo falas de outras casas que não são as nossas e que a gente não vai poder aceitar. E que a gente não vai corrigir, porque a gente não vai conseguir identificar aí até onde vai, né? Até onde é a adolescência. Então, eu penso assim, por isso que a gente não tem receita de bolo, mas são valores básicos. Respeito. Não respeitou, tem que ser corrigido. Tem que ter consequência. Né? Por isso que os valores da família tem que estar muito claro, né? Palavrões da nossa casa não vão permitir um filho falar.
Exatamente. Então, são valores que são base, que daí vão ser padrão para eu saber. Opa, eu tô no caminho, porque isso eu não vou permitir. Sabe, Lari? Então, isso na adolescência eu tenho que ter muito claro. Ele infringiu um valor da nossa casa. Não dá. Eu vou lá, oriento, e se reincidir, vai ter consequência. Então, mulheres, olha só, eu anotei aqui, gente, eu anotei tanta coisa. Depois eu vou pôr nos grupos lá os pontos para a gente não esquecer. Mas passou aqui rapidinho os comentários, e assim, minha filha tá com 5 anos, como que eu corrijo? Minha filha com 3 anos. Então, gente, eu acho que fica aqui, é igual a Ali falou, não tem uma receita de bolo, mas vamos por assim, eu não sei se é um passo a passo, mas que eu anotei que a Ali disse que eu acho que é muito, muito eficiente. Então, por exemplo, sua filha de 3, 5, não importa a idade, na minha opinião. Primeiro, cometeu lá, desobedeceu em algo, você vai, primeiro passo, conversa. Não gostei disso, não tá certo isso, não tá... Falou palavrão, nós não falamos palavrão, nós não aceitamos palavrão, seja na nossa casa, seja na sua conversa com teus amigos no celular, seja lá no grupinho, tá. Realinhou, está entendendo? Ok, aconteceu de novo. O que nós vamos fazer? Realinhar e uma consequência. Aí é você pai e você mãe essa consequência. Vou tirar o celular, né, igual, quebrou, vai arrumar, derrubou, vamos juntar, eu não sei. Aí Só não tire, assim, eu já vi isso, né? Ai, não vai no culto do Adonis. É verdade. Isso é terrível, gente, sabe? Coloca a igreja, né? Você não vai lá no culto, não vai não sei o quê. Não, isso não tá nem em pauta, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas acontece, pior é que acontece, é verdade, Ali. E daí a terceira vez, gente, reincidiu de novo, aí a conversa é bem séria. Aí é correção, aí aí é a autoridade de pai e mãe, tem que existir dentro de casa. Eu falo isso, eu ainda sou, às vezes eu tenho que falar, gente, ei, eu ainda sou autoridade aqui em casa, com licença? Com licença, que eu ainda sou autoridade aqui, o Rafa ainda é autoridade, gente. Essa autoridade, ela é dada por nós, por Deus. Ele instituiu isso, eu como mãe, você como mãe, como pai, você é autoridade sobre os teus filhos. Não abra mão dessa autoridade, não transfira ela para igreja, para a escola, para qualquer outro lugar. Não, esse é um papel meu e seu de mãe e de pai, de autoridade. Os filhos são herança do Senhor para a nossa vida? São o nosso bem mais precioso. E uma coisa que eu carrego em mim, que o meu pai sempre fala, até hoje ele fala isso, sabe? Eu ouço isso dele assim, constantemente, que ele tem certeza absoluta de que no dia que ele estiver frente a frente com Jesus, Jesus vai falar para ele: o que você fez dos filhos que eu te dei? Né? E é isso que norteia a vida do meu pai em relação a nos educar como os filhos até hoje, né? Então, assim, eu sempre falo isso: Senhor, o que eu vou poder olhar no olho de Jesus, olho no olho e falar: Jesus, olha aqui, ó, o que a vida que o Senhor me deu tá aqui, ó, diante do Senhor. O que eu vou falar para Jesus quando ele vier perguntar o que você fez do filho que eu te mandei, né? É uma responsabilidade, mas é possível, nós conseguimos, gente. Nós conseguimos, o mundo E na verdade, Lari, na verdade a pergunta de Deus vai ser, né? O que você fez com a minha herança? Com a minha, meu Deus, é verdade. Porque o salmista vai dizer, né? Acho que é o Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Então, ele vai perguntar para nós, sem sombra de dúvida, né? Primeiro sobre o nosso esposo. Cadê seu esposo? Como foi? Cadê ele? Né? E para o nosso esposo sobre nós. E a segunda pergunta vai ser: cadê a herança que eu te dei? Sim. Porque os filhos são herança do Senhor. É por isso que a responsabilidade é muito grande. É por isso que os valores, há coisas na nossa forma de paz que são indesculpáveis. Que a gente tolera e que Deus fala: isso aí você não poderia ter tolerado isso aí.
né? E a gente tem feito coisas hoje como pais, essa superproteção, essa questão de lançar na, na mídia ali, na internet, e deixa o TikTok e deixa, né? E o filho, na verdade, quer que você se importe com ele. O adolescente clama para que um pai olhe para ele, para que Por uma mãe olhe limites, para né, ele. Ali? Porque ele já se sente feio. É uma É fase verdade. delicada da adolescência, né? É muito apelido que eles mesmos se dão entre eles, brigas. Então, e ainda uma família que ele entra e sai e ninguém olha, ninguém se vê, ninguém põe mesa, ninguém conversa. E aí a gente quer só falar com o adolescente para corrigir. Então, a gente chega perto, a gente vai junto e a gente vai daí ter autoridade para corrigir. É Né? verdade. Segurança, na verdade, Hein, porque Ali? autoridade a gente Me tem. veio mais uma coisinha aqui, que é assim, ó. Provavelmente nós temos aqui na live mães que são mães solteiras, mães sozinhas, né? E muitas vezes tem que fazer esse papel de pai e mãe sozinha em casa. É mais pesado, eu creio que é mais pesado, porque, né, a figura masculina é muito importante, a gente sabe disso. Mas existe algo assim, Ali, que você pode falar para nós, assim, para essas mães que estão hoje, se você é você, coloca aí para nós na live, tá? Se você se sente assim, tô cansada, tô sobrecarregada, sou mãe, sou pai e mãe, tá difícil para mim, o que eu faço? Né? Se nós temos alguém aqui na live, coloca aqui para nós. A gente sabe que tem um delayzinho, demora um pouco para chegar aqui as mensagens, mas tava lendo ali. Mas eu sei que tem mulheres assim que às vezes se perdem, sabe? No que eu faço, o que eu devo, não sei. Então, como ainda, né? Eu acho que você tem mais, Ali, muito mais experiência do que eu nesse sentido do que orientar para essas mães, por favor. Olha só, eu li ali só antes da Andressa, né, que ela colocou ali, eu tenho medo de ser muito dura, né, de ser muito rígida, ela é muito exigente, e esse é um perfil mesmo, eu conheço ela é muito boa em tudo que ela faz, ela é exigente, a Andressa tem um alto nível, né, ela já foi professora minha, uma paixão, né, maravilhosa, e eu imagino como ela deva ser exigente mesmo. Mas eu vejo, primeira coisa, né? A Andressa está criando um filho homem, Lari. E a gente precisa de homens hoje. E criar filho homem hoje não é abanando. Não é abanando, para ali com refresco na mão, é sendo exigente mesmo. Porque o mundo fragilizou essa autoridade das mães com relação à educação dos filhos e os pais. Então, meu amor, vai firme no sentido mesmo de que você tem um homem na tua mão. Que ele vai ter responsabilidades amanhã, que ele vai ter que cuidar de uma família, que ele vai ter que amar o trabalho, né? Que ele vai ter que ser um profissional. E hoje o mundo não coopera muito com isso. Então, eu só diria o quê? É aquela primeira orientação. Tenha segurança de que quando você está corrigindo é por amor a ele, não para ficar fácil para a gente como mãe, né? E tenha a segurança que não é debaixo da ira, do nervoso, é com calma e que o tanque de amor dele está abastecido, né? E como que não vai estar? Peguei ela sexta-feira indo almoçar com ele e com o marido, né? Ainda falei, Andressa, eu vou com vocês, né? Ainda brinquei com ela. Eles indo almoçar com ele, com o filho, né? Como que ele não vai se sentir amado? Como que ele não vai se sentir cuidado? E repito, Andressa, todo filho de sucesso teve uma mãe chata. Então, abastece lá e continua aí, porque eu creio que nós vamos ter um garoto muito especial, como muitas mães que estão aqui hoje, né? Sim. E com relação a isso, a criar filhos sozinhos, Lari, a mãe não pode se fragilizar pela ausência do pai. Não pode, porque ela tem total condição de educar. É aquilo que você falou. É aquilo que você falou. A questão do Espírito Santo, ele vai guiando essa mãe.
Então, essa referência, de repente, de um avô junto, de um tio junto, né? Não deixar viver só com a mãe, a figura feminina, né? Eu acho que esse é o maior... se há algo que se preocupe, da referência masculina, é por outro ao lado. Escolhe um avô, escolhe um tio que caminhe junto, né? Que possa estar junto, educando, orientando. Chama essa pessoa, pai, vou precisar de você aqui com o Mateus, me ajude com ele, me ajude corrigindo ele, realinhando. Essa referência é importante, mas a autoridade continua com ela tal qual. E não fique refém desta separação para se sentir desavalizada e não corrigir. Por quê? Porque a nossa dor não é a da criança. É outra dor. E muitas vezes a gente quer, não, foi minha dor, ele tá doendo também. Tá doendo de outro jeito, mas ele é criança, ele precisa ser educado. Então, a gente precisa não estar refém de uma separação, mas entender que a autoridade continua conosco e que Deus nos dará a graça. Sim. Em Ali, tem uma outra coisa aqui que me veio também, e acho que pra gente encerrar, senão nós vamos ficar aqui até amanhã, coitada da Ali. Imagina! Ai, meu Deus, deixa eu lembrar aqui de novo, peraí. Era sobre... Ah, tá, a mentira. Porque a mentira não adianta, gente. Ela tenta entrar em todas as casas, né? Ela tenta. A gente não, às vezes a gente não tem a prática da mentira em casa e você pega uma mentira do teu filho. Igual dali tiveram mães que falaram, ai meu Deus, minha filha tá mentindo, meu filho tá mentindo e parece que nem remorso tem. Eu aqui em casa, eu sou meio radical, sabe, gente? É tolerância zero pra mentira. É tolerância zero. Não tem como. Não aceito de jeito nenhum. Como eu falei, eu não corrijo quando eu não, nem consequência eu dou. Isso é um acordo da minha casa, tá, gente? Quando fala a verdade. Por mais difícil que seja. Falou a verdade, nós vamos te ajudar a resolver o BO. Agora, a mentira não tem como. Então, como lidar, Ali, com essa mentira? Que o filho fala e às vezes parece que nem sentiu remorso. A mãe falou, nossa, não mente, sei lá o quê, e o filho tá tipo, nem aí. Olha só, por que que uma criança mente, Lari? Eu acho que a gente precisa partir daí, né? Por que que o ser humano mente e a gente precisa ter muito claro que a Bíblia é dura com a mentira, né? Ela é uma filha do inferno. É verdade. Né? Ela é filha do inferno, ela é filha de Satanás. Quando a gente está lidando com a mentira, a gente está lidando com a filha de Satanás. Não é propriamente ele, mas é a filha dele. E a filha dele tem o que ele tem, é forte tal qual, tem as características e destrói tal qual. Então a gente precisa entender que primeiro a mentira é uma obra do inferno, né? Ela é muito perigosa porque ela daqui a pouco confunde uma pessoa. A criança nem sabe mais quando tá falando a verdade, quando tá falando a mentira. E a mentira vem porque a criança muitas vezes é motivada pelo medo. O medo a gente sabe que ele é um fator terrível na vida do ser humano e a mentira vem por quê? Medo de ser descoberto, medo da consequência, medo de apanhar, né? Por isso que a gente pegou, tem que corrigir. O mentiroso, né? A criança mentirosa que a gente diz, aquela mentirosa, não fala a verdade, ela passa a ser taxada, porque ela não foi pega no começo. Sabe? Ela não foi pega no começo, a gente vai deixando, e daqui a pouco a criança já não sabe mais nem quando tá falando verdade e mentira, e se torna, lá vai o mentiroso, né? E as próprias crianças sabem disso, porque a gente vê na escola. Então, não faça vista grossas. Não faça vistas grossas. Às vezes para não ter problema, às vezes para não confrontar, deixa para lá, amanhã a gente vê. Mentiu, chega junto. E acolhe. Eu acho que você está mentindo porque você está com medo. Você está com medo de apanhar, você está com medo de
que seja descoberto, de ficar exposto na escola, porque vão saber que você que escondeu a mala do amigo. Traz a luz e é isso aí. Se você falar a verdade, eu vou te ajudar a resolver. Isso. Se você falar mentira, você vai ser corrigido. E a mentira tem que ser corrigida em termos de reparo. Mentiu, filho, foi você que fez a mochila esconder, então tá bom, você não vai apanhar. Nós vamos lá e vamos pedir perdão pro seu amigo, que você que escondeu a mentira, a mochila. Uhum. Agora, sustentou a mentira, precisa de rigidez na correção, gente. Porque cria hábito, vício. E vício, eu repito, é uma tragédia. Uhum. Eu me lembrei de uma coisa que a Rania tá aqui do lado, né? E ela sabe disso. Quantos anos você tinha, filha, quando você mentiu uma vez? Você lembra? Nossa, eu devia ter uns 8, 7. Eu acho que eram 6 anos. Eu peguei uma mentira dela. E era assim, eu já tinha pego e falei, não deu. Aí eu peguei de novo. A gente não lembra, sabe, gente? Mães, a gente não lembra. E eu peguei, e o que que eu fiz, filha? Que você fala até hoje isso, nos teus devocionais você fala também. O que que você lembra do que a gente fez e o que que ficou pra você? Ela não gosta de aparecer, gente, mas vocês vão ouvir a voz dela. Não, Fala. eu não sei, eu não lembro nem o que era mentira, mas eu lembro que eu menti. E que, pelo que eu lembro, parece que a senhora falou tão assim... Firme. Não, entrou, parece, não sei explicar. Que depois desse Eu dia, te dei eu nunca parada, mais não dei? deu parada e eu nunca mais menti, porque fiquei morrendo de medo disso acontecer de novo. Então foi uma coisa que aconteceu que nunca mais aconteceu de eu mentir, porque marcou, de eu nunca mais querer fazer isso. Aí a gente aqui te dá a oportunidade de falar a verdade, Oh, muito? né? Muito, Já aconteceu sim. de você precisar ter coragem de falar a verdade? Já? E você teve consequência? Não. Não. Então, assim, ela fala às vezes para as amigas, sabe, gente? Eu não nem lembro dessa correção que eu fiz nela, assim, né? Mas marcou tanto ela, porque eu me lembro que eu peguei a Bíblia, assim, eu sempre pego a Bíblia e falo, olha aqui, ó, eu estou corrigindo porque eu te amo. Eu estou corrigindo, a Bíblia fala. E mostro lá no versículo, até que quando é pequenininha, eu mostro lá, olha aqui, ó, né? Deus corrige o filho que ele ama. E eu corrijo porque eu te amo. E eu corrigi. E ela nunca mais peguei. Nunca mais peguei uma mentira. Você viu quem tá aqui? Vem aqui ver. Olha quem tá aqui, Ali. Olha quem tá aqui. Ah, meu Deus, meu amor. Olha quem tá ali. Meu tesouro, meu tesouro. Então Amo. é isso, mãe. Seja firme, não tenha medo, não fique insegura. A autoridade está sobre você. Não é sobre teu filho ou tua filha, é sobre você. Jesus, Espírito Santo, vem comigo. Me ajuda aqui a corrigir, me ajuda a realinhar, me ajuda. Coloca a palavra certa, que eu fique quieta na hora que eu tenho que ficar quieta, que eu fale na hora de falar. Né, Ali? É isso aí. É isso aí, minha amor. gente. Ali, obrigada, Ali. Eu que anotei agradeço. Tanta coisa. Depois eu quero passar, vou colocar nos grupos, porque são assim, informações que é para a gente não esquecer mais. Porque amanhã, se a gente não anotar e não relembrar, a gente esquece. Né? Isso mesmo. Então eu vou passar para vocês, mulheres, o que vocês anotarem também. Eu vou abrir os grupos hoje para a gente conversar. Vamos trocar ideia. Antes de terminar, eu gostaria de orar. Eu vou deixar para a Ali orar para nós hoje. Você ora, Ali, para nós encerrar? Oro sim. Fazer, Amém. por favor. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, porque a gente pode ir aqui com simplicidade e sem saber muitas coisas, mas ajudar pessoas, ajudar mães e ajudar, ó Deus, a criar essa geração que vai gritar o nome de Jesus no Brasil, que vai abençoar a nossa nação. São filhos e filhas que vão se levantar e mostrar quem é Jesus, não através só de palavras, mas de uma vida íntegra e correta. E eles dependem de nós, mães e pais, para que esse propósito se cumpra. E a educação deles, ó Deus, passa por isso. Então nos ajude, Jesus, abençoe cada mãe, cada pai,
Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, entendimento para eles. Deus, que nunca falte o óleo sobre a cabeça desses pais. Que a tua palavra esteja na língua deles e que eles possam viver. E Espírito Santo traz direção específica, conforme o problema que esteja acontecendo dentro de cada casa. O Senhor sabe. Ajuda. Pai, eu te louvo pela vida da Lari, pela casa dela, e eu declaro nesta manhã uma bênção, eu declaro forças, eu declaro sabedoria sobre ela, como nunca vista, Deus. Que ela possa vir voar cada dia mais alto, cada dia mais longe, que o Senhor cuide das preocupações da tua filha e que tudo, ó Deus, que ela tem colocado diante de ti, o Senhor vai infinitamente mais além. Nós abençoamos a vida da tua filha, a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Ali, obrigada. Eu só preciso liberar uma palavra aqui, gente, que veio na minha mente agora no momento da oração. Eu não sei se nós temos mulheres agora, sim, ou se depois as que vão ouvir, né, que querem engravidar. Eu acho que a gente precisa só isso, Ali, sabe assim, liberar, fazer uma oração liberando o ventre dessas mulheres, um ventre frutífero. Eu vi assim, sabe, um ventre frutífero mesmo. E se você está passando por isso, você quer ter filho e não está conseguindo, não desista. Não desista, o seu ventre é frutífero. Você dará filhos para a glória de Deus. Nós liberamos, Senhor Jesus, essa palavra para a vida dessas mulheres que porventura estão aqui, Senhor. Que passam por um processo de dificuldade para ter filhos, Pai. Nós pedimos aqui na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, que o ventre dessas mulheres sejam abertos, Pai. Que elas deem filhos para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Que sejam mesmo filhos de testemunhas Tua, Pai, desde o ventre, desde o nascimento. Assim como o Senhor abriu o ventre de Ana, Pai. Que elas possam clamar a Ti, suplicar a Ti, Senhor. E receber da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Ali, obrigada, obrigada, obrigada. Beijo grande, Eu meu amo amor. você. Eu também. Obrigada. Eu também. Muito. Mulheres, obrigada por estarem aqui conosco até agora. Que Deus abençoe o seu sábado, viu? Depois eu posto lá as imagens do nosso devocional de hoje e amanhã tem mais áudio, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Beijo grande. Tchau. Tchau.